Você sabe reconhecer uma pessoa com TAG, transtorno de ansiedade generalizada? E digo mais, depois de reconhecer, você sabe quais são os tratamentos possíveis? Nesse vídeo eu vou detalhar características do TAG e vou falar sobre o tratamento, qual que é o mais recomendado. Quando a gente pensa em TAG, a gente está falando numa pessoa que apresenta ansiedade, preocupação, que é excessivo sobre diversos temas da vida ou atividades. E esse ponto é crucial e muito importante. Quando a gente observa o próprio nome, ansiedade generalizada, ou seja, o foco da preocupação não é somente um. Quando a gente fala foco da preocupação sendo somente um tema da vida, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de tempestade, a gente está falando de outra condição que seria possivelmente a fobia específica. No transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem um padrão que é generalizado para diversos eventos da vida. A pessoa ela se preocupa com saúde, a própria saúde, a saúde de familiares, questões financeiras, questões relacionadas ao trabalho, ao casamento, são vários temas. E mais do que isso, essas preocupações são difíceis de serem controladas. Diferente de uma preocupação normal, quando a gente apresenta a preocupação, a gente fala, não, vou deixar esse problema de lado, vou estudar, vou trabalhar, e aí quando eu terminar aqui eu volto para resolver aquele problema. No TAG não funciona assim, a pessoa não consegue gerenciar essas preocupações, então ela está estudando, mas está pensando nos vários problemas. Ela está trabalhando e está pensando nos vários problemas que ela pode, porventura, apresentar. E tem ainda um agravante, mesmo que aquele problema, às vezes realmente é um problema, mas aquele problema se resolve ou ele viu que está tudo bem, na cabeça vem outros problemas para perturbar a pessoa que sofre com TAG. Além disso, a intensidade das preocupações é desproporcional frente ao perigo imposto por aquela situação ou evento que a pessoa imagina. Então são sempre preocupações exageradas e surgem sem um gatilho claro, diferente de uma preocupação do dia a dia. Quando a gente está preocupado com algo, é quando chega uma conta, a gente preocupa se vai pagar aquela conta. Ou alguém tem um exame alterado, a gente preocupa com uma doença. No TAG não há gatilhos. As pessoas começam a preocupar aqui com doença, com finanças, mesmo sem um gatilho óbvio. E como eu disse, a pessoa tem esse padrão de dificuldade de controlar as preocupações. Características essenciais para dar um diagnóstico de TAG. A preocupação ela deve ser excessiva, de modo que vai interferir no funcionamento psicossocial, que foi o que eu disse. Ela começa a se preocupar tanto que não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue conviver em sociedade porque sempre está pensando no pior, sempre antecipando possíveis problemas do futuro. A duração é prolongada. Aqui, essa duração deve ser por pelo menos 6 meses. É um transtorno que é mais crônico, ou seja, mais arrastado. E, de novo, esses gatilhos vêm sem eventos precipitantes claros, óbvios, e é acompanhada de sintomas físicos. Esse é um ponto importante, acompanhada de muitos sintomas físicos. E quais são esses sintomas que a gente pode observar? A pessoa com TAG vai falar pra gente que tem uma sensação de inquietação ou nervos à flor da pele. É como se a qualquer momento ela pudesse perder o controle. Fadigabilidade, um cansaço frequente, baixa energia. E é o que eu sempre digo, pensa no TAG como se fosse uma pessoa com um sistema de alarme ligado. Um sistema de alarme ligado faz com que isso consuma energia. E aí a pessoa vai sentir cansaço. Além disso, como é um sistema de alarme ligado, pensa ali um alarme ligado na sua cabeça. Isso vai causar uma dificuldade de concentração. A pessoa não consegue focar em nada, até um diagnóstico diferencial de TDAH. Ela está estudando aqui, mas está pensando em um outro assunto, num problema futuro. Então é sempre preocupado com relação ao futuro e que pode também ser acompanhado aqui de brancos na mente. O que eu estava falando mesmo? Isso pode acontecer. Também pode causar irritabilidade. A pessoa fala que está irritada com muita facilidade. Tensão muscular, a ponto de dar dores pelo corpo. A pessoa vai falar que está tudo tenso, está tudo duro. Essas contrações marcantes da musculatura. E pensa um sistema de alarme ligado, isso vai perturbar o sono da pessoa. Ela vai falar que tem uma dificuldade para pegar no sono ou para manter um sono adequado. Isso são sintomas
característico de transtorno de ansiedade generalizada. Outros sintomas que a gente pode observar são sintomas como suor constante, náusea, diarreia, resposta de sobressalto. Quando acontece alguma coisa, a pessoa já fica assustada, recebe um telefonema, já pensa o pior, recebe uma mensagem, já pensa o pior. Então essa reação exagerada a estímulos. E condições relacionadas aqui a gente pode observar junto com esse TAG, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do intestino irritável, cefaleia constante, né? A enxaqueca é muito comum aqui nesses pacientes. Então são condições associadas. Quando a gente observa o TAG, normalmente a gente vê uma pessoa que lá na infância não tinha o diagnóstico de TAG, mas já tinha uma característica de ser mais ansiosa ali na infância. Na adolescência, a gente observa aquele estudante muito preocupado no ambiente escolar. Agora, o diagnóstico, de fato, normalmente ele é feito ali em torno de 30, 35 anos de idade. Essa é a idade em que o diagnóstico normalmente é feito, que é reconhecido o TAG. Pode vir antes, Danilo? Pode. Pode vir depois? Pode também. Mas, habitualmente, quando a gente observa, é na idade adulta. E no idosos, quando persiste até a idade tardia aqui, a gente observa que idosos têm preocupações generalizadas muito relacionadas aqui à segurança, saúde. Então é onde a gente observa também uma apresentação do idoso, preocupação com relação a quedas, por exemplo, ao uso de remédios, a doenças possíveis, a seguranças relacionadas aqui à sua própria vida e à de terceiros. Lembrando que TAG não é só voltado para o próprio indivíduo. Quando a gente observa assim, o que causa transtorno de ansiedade generalizada? A gente observa que é multicausal. Vários fatores vão se somando até que chega um momento que o transtorno aparece. A gente tem uma carga genética envolvida, 1/3 do risco é genético, mas temos fatores também relacionados a temperamentos da pessoa, ou seja, questões mais inatas também. Inibição comportamental, uma afetividade mais negativa, uma pessoa que é sempre mais ansiosa na vida, sempre mais preocupada ao longo de toda a sua vida, sempre pensando o pior. E questões ambientais, adversidades na infância relacionados ao surgimento de TAG e também superproteção parental. Existem hipóteses que apontam, para aqueles pais que, olha meu filho, toma cuidado, olha meu filho não faz isso, toma cuidado. Essa superproteção por parte dos pais pode sim estar aumentando o risco do desenvolvimento de TAG ali na prole, nos filhos. TAG pode apresentar também de forma diferente, a depender da cultura. Algumas culturas, ali a expressão vai ser mais somática, mais física, predominância de sintomas físicos, enquanto que em outras culturas a expressão mais cognitiva, mais sintomas mentais. Então a gente tem que levar sempre em consideração esse contexto social também, porque são tópicos de preocupação que vai variar de cultura para cultura. E quando a gente fala em tratamento, a gente tem duas modalidades principais, a psicoterapia e a farmacoterapia. A psicoterapia a gente vai fazer um processo de psicoeducação que é explicar realmente o que é TAG, quais são os mecanismos ali dessas preocupações. O indivíduo, assim, a gente vai psicoeducar, fazer um trabalho para que ele identifique essas preocupações, reconhecendo esses padrões que são muitas vezes pensamentos disfuncionais. A gente vai fazer um processo de, depois de reconhecer esses pensamentos disfuncionais, a gente vai trabalhar uma reestruturação cognitiva e exposição aqui a esses eventos que ele acredita que serão catastróficos. A gente vai ensinar para esse indivíduo técnicas de relaxamento e, lógico, depois de estabilizado, a gente vai fazer uma prevenção de recaída. O paciente está bem, eu vou manter os ganhos que eu consegui e evitar que ele tenha recaída no longo prazo. E quando a gente fala em farmacoterapia, ou seja, remédio, a gente sabe que os remédios que são de primeira linha são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a sertralina, como escitalopram aqui também, uma boa medicação, como paroxetina, escitalopram. A gente também tem a paroxetina. A gente tem algumas opções aqui. E quando a gente fala em inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, nós temos quais? A gente tem, por exemplo, aqui a duloxetina. Duloxetina, boa para quando o paciente apresenta dores associadas. O outro seria a venlafaxina. São os principais representantes quando a gente fala em TAG. Não funcionou, o paciente teve efeitos colaterais com essas medicações de primeira linha, a gente parte para os de segunda linha, como pregabalina ou buspirona, opções de tratamento. O paciente ficou bem, o objetivo é remissão dos sintomas. O que a gente faz? A gente faz um tratamento de manutenção
por 1 ano depois da melhora clínica desse nosso paciente. Então, depois de 1 ano, a gente vai tender a retirar essa medicação. A ideia é que a gente faça o tratamento combinado, psicoterapia mais farmacoterapia. Estudos mostram que os resultados são melhores. E a gente tem que tomar cuidado tanto no início quanto na retirada dos antidepressivos ou os remédios que são utilizados para tratar aqui TAG, né? A gente tem os antidepressivos e temos também outras medicações que não são antidepressivos. A gente tem que aqui começar com doses baixas e ir progredindo dose, e além disso a gente tem que monitorar aqui efeitos colaterais. Na retirada tem que fazer uma retirada gradual para não ocorrer sintomas de uma retirada ou uma recaída importante do quadro aqui, uma recorrência. Me fala aqui, você tem algum paciente que apresenta transtorno de ansiedade generalizada? Como é que foi para reconhecer e tratar esse seu paciente?